dia, crianças! Hoje a tia Érica quer contar a história para vocês, a história do profeta Naum e do destino de uma cidade chamada Nínive. Essa história conta sobre a destruição de uma cidade que acabou, que foi destruída. Vamos descobrir por quê? Para contar a história de hoje, a tia fez um livrinho feito à mão mesmo, a história do profeta Naum. Nossa história começa contando sobre a cidade de Nínive. Nínive era uma cidade da Síria. Durante 150 anos, a Síria havia dominado os países do Oriente Médio. Era uma cidade forte, uma cidade poderosa. Porém, no ano 612 a.C., a cidade de Nínive, a capital da Síria, é conquistada pelos babilônios. Após o profeta Jonas, um profeta do Senhor, anunciar contra a cidade de Nínive que eles seriam destruídos caso não se arrependessem dos pecados, os ninivitas se arrependem. Eles se arrependeram, oraram, buscaram ao Senhor, e Deus manifestou a sua benignidade e poupou a cidade de Nínive da destruição que havia prometido. Porém, o tempo passou e veio um novo profeta do Senhor, a profecia de Naum, que reafirmava a condenação desta cidade. Por que isso acontece? Isso acontece porque a cidade de Nínive volta para o pecado. Novamente, a cidade de Nínive havia se rebelado contra Deus. Eles não se arrependiam, se voltaram contra o Senhor. Deus não tem o culpado por inocente. E o pecado desta cidade era tão grande que eles foram condenados pelo Senhor. Os assírios agiam sem compaixão com os povos. Eles massacravam os outros povos sem dó, sem piedade. E agora seria a vez deles de serem massacrados. O pecado não existe de maneira isolada. Os assírios eram muito cruéis, sem piedade, imorais, sanguinários, muito maus. Não se arrependiam do pecado, não tinham o temor do Senhor. Na aparência, a cidade de Nínive parecia agradável, parecia uma cidade atraente, mas na verdade não era. A verdade é que era cheia de violência, de maldade, todo tipo de pecado. Nínive voltou para o pecado e não se arrependeu. Ao voltar para o pecado, eles foram reprovados pelo Senhor. E foi assim que Nínive foi destruída, a cidade foi destruída. Essa é a nossa historinha de hoje, a história do profeta Naum contra a cidade de Nínive. E a tia quer falar um pouco a respeito dessa história com vocês. Nós amamos o Senhor. Nós devemos continuamente examinar o nosso coração. O que é continuamente? É sempre, todos os dias, ver se há em nós algum caminho mau. Se nós pecamos, devemos nos arrepender de todo o coração, nos arrepender de verdade, pedir perdão a Deus e vigiar para não pecar, para andar nos caminhos que o Senhor nos ensina. Qual é o caminho que o Senhor nos ensina? O caminho da santidade. Como fazemos isso? Orando, vamos lendo a Bíblia, nós devemos estudar a Bíblia. Em Salmo 119, versículo 11,
Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Nós que amamos a Deus devemos andar no caminho que o Senhor nos ensina, o caminho da santidade, agradando ao Senhor, dizendo não para o pecado, resistindo o pecado. Esse é o caminho que nós devemos, através de leitura da Bíblia, estudando a Bíblia, praticando a palavra de Deus, vivendo o que a gente aprende na palavra de Deus e orando. É assim que nós resistimos ao pecado. Nínive não fez isso. Nínive foi uma cidade que virou as costas para o Senhor, que vivia no pecado, que não se arrependeu. Por isso que houve a destruição. Essa é a nossa historinha de hoje, crianças.